Maurício, pode rodar. Pessoal, tá tranquilo? Tá entendendo aqui a história? Tá? A burocracia. Gente, a burocracia não é coisa ruim, a burocracia é coisas boas, entendeu? Então a burocracia ela foi muito importante, né? E aí é o seguinte, o que acontece? Quem que é o cara? Qual que é o tipo de burocracia que nós adotamos no Brasil? Nossa administração pública, ó. Chamado o quê? De burocracia weberiana, tá? Então a burocracia de Max Weber, tá? A burocracia weberiana, tá? Então Max Weber é um sociólogo, um cara muito importante. Aí ele falou o seguinte, cara, e essa história, gente, né? De alguém obedecer a outrem. Vocês já perceberam isso, gente? Tá? O que é isso? Quando alguém fala alguma coisa, a pessoa lá obedece, a pessoa que falou tem dominação sobre a que está ouvindo, que está obedecendo? Não tem. Então é o seguinte, ele fala o seguinte, tudo isso aqui tem uma dominação. O senhor feudal, gente, ele tinha dominação sobre seus súditos? Sim. Tá? Ele tem uma dominação. Certo? O cara está na burocracia. Também tem uma dominação, não é isso? O chefe, né? O chefe. Por que a pessoa obedece o chefe? Porque ele ocupa um cargo de chefia. Quando o cara perde o cargo, ele é ex-chefe. Você é obrigado a obedecer ele? Não, você não tem mais dominação. A dominação está na onde? No cargo. Então ele fala isso, tipos de dominação, Max Weber, né? Ok, né? Antes de explicar para vocês aqui a dominação, eu tenho que fazer uma coisa muito importante para vocês entenderem a burocracia, tá? Da administração pública burocrática, né? Esse ar-condicionado aqui é violento, hein? Tá bom, você tá no cantinho aí. Tava frio ou tava quente? Por que vocês não falam para Rodolfo? Não falaram isso. Não, aqui na minha empresa não fala isso. Falaram mesmo? É por isso que é bom estar junto, né? Século passado, 1900 até 1999. Foi um ano de grandes realizações para a humanidade. Avião, genética, computador, celular, não é isso? Evoluções de construção civil, aço. Teve muita coisa aqui nesse período que foi criado, gente. Homem foi à Lua, não é isso? Escreveram-se muitas obras, muitos livros nesse período, gente, de 1900 a 1999. Sim? E você sabe qual que é a obra bibliográfica aclamada pela comunidade científica internacional como a mais importante desse século? De novo, qual que é a obra bibliográfica aclamada pela comunidade científica internacional como a obra mais importante desse século? Max Weber. Max Weber. Só para vocês terem uma ideia da importância da burocracia. Então a burocracia, vocês têm que entender o seguinte. Quando ela foi implementada, ela deu muito certo. Por que ela deu muito certo, gente? Com esse profissionalismo, ele separou o patrimônio do Estado do particular. O seu particular é particular, do Estado é aqui. Com a implantação da burocracia, gente, tá? Consolidou-se o capitalismo no planeta. Com a burocracia, tá? Contribuiu muito para a democracia das sociedades. Então, o fato da burocracia, gente, então ela foi a obra mais importante do século passado. Só para vocês entenderem a importância da burocracia. Tá? Por quê? Porque você pegava um caos patrimonialista, chegou a burocracia, não, você não vai fazer só o que está escrito na lei. Negativo, aqui é mérito, aqui é concurso público, aqui é profissionalismo, aqui é impessoalidade. Então, foi muito importante para a consolidação do Estado democrático de direito. Tá? Então, a burocracia, entenderam a importância da burocracia, gente? Tá? Pronto, Max Weber. Tá?
Então, ele foi o cara que fez isso, né? Aí é o seguinte, já que estamos falando de obras bibliográficas importantes, né? Eu vou falar a segunda obra mais importante, tá? A segunda, John Maynard Keynes, um economista britânico, tá certo? Que ele fez a segunda obra mais importante. O que acontece? Qual que foi essa obra? Tem tudo a ver com burocracia também, tá? Qual que foi essa obra? Essa obra foi o seguinte. Não houve a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos? Pronto, caos, né? Ele, né, fez o quê? A teoria macroeconômica de intervenção na economia. Tá? E aí eu vou explicar para vocês mais para frente isso. Tá? Teoria macroeconômica de intervenção da economia. Então o que aconteceu, gente? Quando quebrou a Bolsa de Valores, o governo dos Estados Unidos estava poderoso, com dinheiro. Por que estava com dinheiro? Porque era o Estado mínimo. Então tinha poucos gastos, mas o povo estava empobrecido, as empresas estavam com os estoques cheios. O que o governo fez? Né, através da política keynesiana, olha, eu vou contratar as pessoas para cavucar buraco de manhã e à tarde tampar. É um trabalho inútil, não é isso? Todo dia tampar, abrir buraco e tampar. Só que as pessoas no final da semana tinham o quê? Um saláriozinho. Esse dinheirinho ia lá, comprava um pão, comprava uma sandália, comprava... O quê? Fazia o dinheiro girar. Aí, políticas macroeconômicas keynesianas, de intervenção na economia, falou o seguinte, em vez de ficar contratando as pessoas para cavucar buraco de manhã e enterrar à tarde, vamos contratar pessoas para fazer educação, para fazer saúde, para fazer assistência social. Que é melhor, não é um dinheiro mais utilizado, mais útil, né? E como é que o governo ganha com isso aí? Cada transação do pãozinho que ele compra, ele tem o quê? A arrecadação dos impostos sobre o consumo que você gera, o quê? A economia. Tá? Então essa foi John Maynard Keynes. Né? Tudo tem a ver com a nossa matéria aqui. Então ele fala o seguinte, né? Tipo de dominação. Né? Primeiro tipo de dominação, cai em concurso, preste atenção, são só 3. Dominação racional legal. Ou seja, eu vou aceitar a ordem do outro porque o quê? É uma regra, uma lei racional válida. Está escrito na lei. Ele ocupa o cargo, ele é o chefe desse cargo. Ponto. Tá? Então, ó, baseada na crença, na legitimidade das ordens estatuídas, né? E do direito de mando daqueles que, em virtude dessas ordens, estão nomeados, né, para exercer a dominação. O que significa isso? É a burocracia. Então, qual que é o tipo de dominação da burocracia? Racional, legal. Tá? Os melhores meios para se atingir os fins, né? Dominação tradicional, né? O que é a dominação tradicional? Gente, a dominação tradicional é aquela dominação que você tem pela tradição. Um tipo de dominação que é da tradição, relação pai e filho. O filho completou 18 anos. Pela lei do direito civil, ele é o quê? Ele é livre, né? Ele responde penalmente e civilmente por seus atos, não é isso? Mas o pai, pela tradição, vai ser sempre o pai dele, pela tradição, ele sempre vai ter o quê? Uma dominação sobre o filho. Entenderam a dominação? Então a dominação tradicional, ela vem pela tradição, baseada na crença cotidiana, né, da santidade das tradições vigentes, desde que sempre na legitimidade daqueles que, em virtude dessas tradições, representam a autoridade. Então isso aqui é tradicional. Por exemplo, né, o cacique. O cacique, ele é cacique pela tradição. Quando, lá no estado feudal, por exemplo, né, o senhor rei faleceu, quem que assume o lugar dele? O príncipe. Por que o príncipe assume? Porque está em lei ou está escrito na tradição? Na tradição. Racional legal, porque existe uma racionalidade e essa racionalidade ela é transcrita na lei. Então, por isso que é o tipo de dominação, né? E o terceiro e último tipo, dominação carismática, né? Então, o que é a dominação carismática? É da pessoa, tá? Então, é da pessoa, né? Então, são pessoas aí, por exemplo, vou dar um exemplo de um grande líder carismático que tem aqui, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ocupou algum cargo público? Não. Mas ele tinha dominação sobre outras pessoas na Índia e no mundo? Sim. Ele tinha, pela tradição?
Não, ele não era filho de ninguém. Ele não participava de nada, não era tradição. Ele tinha poder por quê? Pela pessoa dele, pelo seu carisma. Então, segundo Max Weber, as pessoas têm o quê? As pessoas, segundo Max Weber, elas vão ser dominadas por 3 motivos. Ou a dominação racional legal, que é o quê? Da burocracia, a dominação tradicional e a dominação carismática, né? Baseada na veneração extraordinária da santidade, do poder heróico ou do caráter exemplar de uma pessoa e das ordens por essa reveladas ou criadas, né? Beleza? Burocracia, qual que é? Racional, legal. Beleza? Patrimonialismo, é tradicional ou carismática? Tradicional. Pela tradição, tá? Então é pela tradição. Então, o patrimonialismo, qual que é o tipo de dominação? Tradicional. A burocracia, racional, legal, tá? Beleza? Então isso que vocês têm que entenderem, né? Tá? Então isso aqui vocês têm que entender aí, essa base aí, né? Tá? Administração pública, né? Olha lá, administração pública burocrática. Como é que surge a administração pública burocrática, né? Então é o seguinte, a gente viu, né, que a administração pública burocrática, ela surge com a intenção de combater o patrimonialismo, tá? Tá aqui, combater o patrimonialismo. Ela surge, qual que foi o remédio para combater? Uma administração pública profissional. Qual que é a base teórica? Max Weber, beleza, né? E qual que é o tipo de Estado? Tá? Aí você tem que entender, né? Qual o tipo de Estado, né? Nós temos aqui, né? Primeiro tipo de Estado, o Estado moderno, tá? Esse Estado moderno, essa concepção aqui de Estado moderno, ela é válida até hoje. O Brasil tem um território? O que é o território? É o local de mando desse Estado. Tem povo? Sim. Nós não somos camponeses, não somos o quê? Povo. Povo é um laço da cidadania. Tá? E aí tenho certeza que o professor Damasceno explicou isso para vocês com bastante glória, né? Tá? Vamos lá. Outra. Governo soberano. Nós temos um governo independente aqui, internamente, que o que ele fala internamente faz acontecer, não é isso? Beleza, né? Tá. Aí o seguinte, em questões econômicas, né? Nós tivemos aqui o primeiro Estado, que é o Estado liberal. Aí, ó, primeiro Estado liberal. Tá? Primeiro tipo de Estado, o Estado liberal. Né? O que é o Estado liberal, gente? Você tem que entender o seguinte, o nome da nossa matéria, qual que é? A administração pública. Quando muda o modelo de Estado, muda o modelo de administração, muda. Por quê? Porque os fatores são outros, a situação é outra. Tá? Então, o Estado liberal, tá? O Estado liberal, tá? Adotou pela primeira vez o regime capitalista. Tá? Aqui, com o fim do feudalismo, nós tivemos na Europa, com a queda de Constantinopla, o quê? Uma revolução comercial. Né? Você percebe que a Igreja Católica combatia, né, a revolução comercial. Por quê? Porque ele queria manter aquele status feudal por centenas de anos e conseguiu fazer isso. A partir do momento que houve a queda de Constantinopla, houve a revolução comercial e claro que essa estrutura feudal acabou. E o Estado liberal? Capitalista, o Estado mínimo, né? Então aqui é chamado de Estado mínimo. Tá? Estado mínimo. Professor, quais são as atribuições do Estado mínimo, né? Garantir a segurança, tanto interna quanto externa, ok? A justiça, tá? E garantir a propriedade. E a liberdade. Então, essas são as obrigações do Estado mínimo. Adam Smith. Tá?
Microeconomia, lei da oferta e da demanda. Com a consolidação do Estado liberal, aí nós tivemos a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial e a terceira revolução industrial. As revoluções industrial era a consolidação de quem? Do Estado liberal. Tá? A consolidação das revoluções industriais, né? Ó, Estado liberal, ó, democrático. O que é democrático? Você não tem um poder, tá certo? Você não tem um poder lá dos reis, absoluto, né? Surge o modelo da administração burocrática. Então, a burocracia, gente, contribuiu para a implementação do Estado liberal. Tá? Por isso que a obra de Max Weber foi aclamada como a obra mais importante do século passado. Tá? Como forma de combater a corrupção e o nepotismo inerentes ao patrimonialismo. Tá? Porque é o seguinte, gente, o Estado liberal, era impossível você ter um Estado liberal com um Estado corrupto. Aqui, ó, liberal, de liberdade. No patrimonialismo você não tem liberdade, as coisas são amarradas. Tá? Então, ó, garantir a propriedade e a liberdade. Então, por isso que foi importantíssimo a burocracia, ou a implementação desse modelo. Né? Tá? Formado por regras abstratas. Relações de autoridade e corpo burocrático, ou seja, profissionalismo, né? Olha aqui a burocracia adentrando aqui no Estado liberal, né? Ok, né? A gente vai falar... Opa, desculpa aqui, né? Só que o que acontece, tá? O que acontece? Estado liberal combateu. Aí vem o principal problema da burocracia, tá? A burocracia, questão de prova, gente. Você tem que entender, não é decorar, você tem que entender. Parte da desconfiança, eu vou falar de novo, desconfiança essencial nos administradores públicos. Por isso você vai ter o quê? Controles rígidos. Controles rígidos. Tá? Esses controles rígidos, ele tem duas condições muito importantes, né? Tá? Qual que é o controle rígido aqui? Ó? Primeiro, né? Ele vai controlar o quê? Ó? Os meios. Segundo Max Weber, o que ele vai fazer? Vai ser os melhores meios para se atingir os fins. A burocracia, lá atrás, eu não expliquei para vocês que era padronização, não é isso? Então ele fala o seguinte, essa carteira aqui, não tem dezenas de formas de você construir uma carteira dessa aqui? O que vai ser a burocracia? Ela vai estudar a melhor forma para se fazer essa carteira. A partir do momento que chegou-se na fórmula ideal, todas as carteiras somente podem ser feitas desse jeito, dessa forma. Tá? Então, você tem que entender o seguinte, cara, quando chega, olha só, gente, as milhares de formas de fazer essa carteira, você vai escolher a melhor. Então, a escolha não foi técnica, não foi profissional. Então, depois que você escolher, você vai fazer o quê? Todas dessa mesma forma. Você não pode inovar. Só se você quebrar o padrão. Então, ele vai ter um controle rígido nos meios. Tá? Um controle rígido nos meios. Aí você coloca nos procedimentos administrativos do Estado. Tá? Então, parte da desconfiança. Tá? Agora, professor, por que parte da desconfiança? Né? Aí é questão filosófica. Você tem que entender... Centenas e centenas, milhares de anos, milhares, que o feudalismo foi milenar. Milhares de anos com o sistema patrimonialista. Então você não tem condições de você confiar nos gestores. Então as pessoas que estavam gerenciando aqui o Estado liberal, eles estavam sujeitos a controles rígidos. Por que controle? Porque não acreditava no gestor público, principalmente. Deu certo por quê? Porque o Estado é pequeno. O Estado é pequeno. Tá? A burocracia tende a crescer além do necessário? Sim, porque um passa a controlar o outro. Tá? Então vamos lá, a gente vai explicar as disfunções para vocês. Né?
Então é o seguinte, questão de prova. Tá? O controle são dois processos nos meios. Né? Eu já vi uma prova de concurso que o cara foi muito inteligente. Cara. O que o cara falou? O cara falou o seguinte, né? Na burocracia, os fins justificam os meios. Certo ou errado? Na burocracia, os fins justificam os meios. Está errado, porque essa palavra é de Maquiavel. É outra coisa, né? Na burocracia, que quer os melhores meios para se atingir os fins. Então, qual que vai ser o controle? Vai ser no meio, vai ser no processo. Então, se você fizer qualquer coisa fora, está errado. Você vai ser os melhores meios para se atingir os fins. Para quem é servidor público, quem está trabalhando em qualquer órgão público, vocês podem ter certeza, gente, que é exatamente assim, não é isso? Então a ênfase não é nem no resultado, né? Então o cara, o burocrata que está ali, por que fala que o burocrata ele perde a noção do fim, lá da sociedade? É porque ele está sendo submetido todo dia o quê? Ele está sendo submetido todo dia o quê? É o controle nos meios. Ele fez a parte dele ali pronto. Então ele acaba desconectando, né? A gente vai falar das disfunções, né? Vamos lá. E como é que você vai conseguir, gente, controlar os meios, né? Amanhã vamos pôr meu computador aqui, tá? Esse computador aqui tá bem nerdzinho, nerd. Como é que você vai fazer isso? Ó, ingressa por meio de concurso. Rígido, aprovação, meritocracia, não vai entrar qualquer Zé Orelha aqui, tá? Baseado em escolaridade, aptidão técnica, ideia de carreira. Tá? Você não vai não é cargo isolado, carreira, né? Impessoalidade, regras de comportamento e de competência. Olha que coisa legal, né? Na burocracia, você vai entrar, você vai ter um estatuto, gente. Então você tem o seu regramento de comportamento, de competência, você pode fazer somente aquilo que o seu cargo permite. Todas essas, tudo que está aqui, ó, você vai resumir num cara falado, chamado de quê? Cargo. Tá? Então, cargo que vai ser... Então, a burocracia, né? Esse slide aqui ficou fora de posição, né? Só para falar para vocês aqui. Ela surge no século XIX, o desenvolvimento do capitalismo e da democracia. Então, ela vai consolidar, né? E o Estado democrático, tá? Esqueci de anotar aqui, ó. Ele liberal é um Estado democrático. Tá? O Estado, gente, absolutismo, isso aqui é o Estado absoluto, ó. Existe democracia no Estado absoluto? Não. Ah, professor, qual que é o regime? O regime mercantilista ainda. Tá? Depois que ele vai para o regime capitalista. Tá? Depois que ele vai para o regime capitalista. Né? Professor, aonde que as bancas de concurso, né, gostam de retirar as questões de prova? É Luiz Carlos Bresser Pereira. Tá? Então, Luiz Carlos Bresser Pereira, professor lá da Getúlio Vargas, e Luiz Carlos Bresser Pereira, ele foi ministro aqui no Brasil do ministério chamado MARI. Tá? Então, Luiz Carlos Bresser, né, ele foi responsável, gente, pela reforma na Constituição que possibilitou a implantação da administração pública gerencial no Brasil. Tá? Gerencial. Tá? No entendimento, Bresser Pereira, a administração do Estado pré-capitalista, Estado absoluto lá, né? Lá, ó, né? Era do tipo patrimonialista, ok? A associação entre o capitalismo e a democracia fez emergir uma administração pública burocrática. Por quê, gente? Sem uma burocracia profissional, o capitalismo e a democracia não iriam prosperar. Você já pensou, gente, se você não tem uma burocracia profissional para conduzir um processo de eleição? Fraude. Isso, né? Como é que você vai normatizar o mercado com corrupção? Não dá. Então, isso é a burocracia. Né? O modelo racional legal, olha aí o tipo de dominação de Max Weber, ao passo que a administração pública gerencial está mais orientada para a necessidade do cidadão e para a obtenção de resultados. Tá? Então, é o seguinte, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte, que a administração pública burocrática
tá? Ele vai controlar os meios necessários para a consolidação do capitalismo e da democracia. Gerencialismo, uma diferença importantíssima. Qual que é? Controle nos fins, controle nos resultados. Burocracia, controle aonde? Nos meios, tá? Outra característica que difere da burocracia e do gerencialismo. Qual que é a ênfase? Necessidades do cidadão. Falou em necessidades do cidadão, você vai lembrar da administração pública gerencial. O Estado volta-se para si mesmo, perdendo a noção de sua subordinação à rotina. O que acontece? Como é tanta burocracia, tanto controle, que o Estado vai se tornando um gigante. Deu certo a burocracia? Deu. Onde que deu melhor? O Estado liberal. Por quê? Porque as atribuições do Estado eram pequenas. Tá? Vou adiantar aqui 2 slides aqui para vocês verem uma coisa aqui. Ó. Aqui. No Brasil, quando as pessoas pensam em burocracia, pensam nisso, né? O Zé trabalhando, né? Aí vamos embora, vamos começar por gerente de recursos humanos, gerente de marketing, logística, gerente de comunicação, supervisor interno. Ó, supervisor interno, tá com a uniforme diferente. Né? Gerente de projetos, segurança, recursos humanos. Então, o que acontece? Gigantismo, né? Então, não é isso que as pessoas... Isso aqui não é burocracia, o nome disso chama-se disfunção da burocracia. Só que o que acontece? A burocracia, ela oprime as pessoas. Então, quando você chega numa repartição, ele pede 30 documentos, você está dando um tapa na sua cara, está falando o seguinte, eu não confio em você. Você tem que apresentar documento do documento do documento. Esse é o recado que se fala. Esse é o recado. Tá? Então, voltando aqui, ó. Para a gente terminar aqui a burocracia, né? Então, é o seguinte, tá? Eu vou torcer muito que tenha, gente, para vocês, prova discursiva na prova. Prova discursiva, uma redaçãozinha. E que o assunto seja administração pública gerencial. Que seja burocracia. Então, numa qualquer redação, qualquer questão discursiva, você vai ter que colocar em qualquer momento lá 2 coisas. Qual que é a principal qualidade da burocracia? Sem medo de ser feliz, é a efetividade no controle dos abusos. Então, a efetividade no controle dos abusos é o quê? A principal qualidade da burocracia. Então, como é que pode cair na prova isso? Pense comigo. Olha só. Tá? Determinada repartição, há necessidade de aumentar o controle. Determinada repartição tem elevados índices de desvio, de corrupção, tá? De indisciplina. Qual que é o modelo que você vai ter que implantar? A administração pública burocrática. Na administração pública burocrática, quando você faz algo errado, você tem um estatuto te penalizando, não é isso? Na burocracia, você tem um comportamento a seguir? Sim. Como é que chama esse comportamento? A gente vai estudar isso. Primeiro, deveres, tá? E proibições. Né? O que é o dever? O comportamento ativo de agir. O que é uma proibição? Aquilo que você não pode fazer. Se você fazer algo que não pode ser feito, você vai ser penalizado. Então, isso o que é? Controle dos abusos. E qual que é o principal defeito da burocracia? Né? É a ineficiência. Pô, professor, eu não entendi. Você falou que a burocracia, segundo Max Weber, é a máxima eficiência, não é isso? É a máxima eficiência. Só que o que acontece? Como ela parte da desconfiança essencial, o controle em cima do controle gera o quê? Ineficiência. Ela passou no concurso, ele passou no concurso, e todo mundo. Então o que acontece? Virou uma ineficiência. E isso aqui que o examinador cobra na prova. As pessoas têm só... Eles pensam que burocracia é só isso.
Na medida em que a administração pública assim constituída é autorreferente, sendo incapaz de voltar-se para o serviço dos cidadãos vistos como clientes. Tá? Por exemplo, eu protocolei o processo com ela, ela fez concurso, ela é competente, tudo certinho, beleza, não é isso? Aí o que acontece? Tem que passar para o Jorge, né? Jorge, quem que é seu cliente? A Márcia ou eu? Não, a Márcia. Na burocracia, a Márcia. Não é isso? Aí depois você vai passar para o Davi. Quem que é seu cliente? Mas, na verdade, quem que é? Sou eu. Né? E assim, vocês entenderam, gente? Isso aí é o principal defeito da burocracia. Tá? Ela acontece isso, né? Beleza. Mas no caso da administração pública, jornalista, profissional, o senhor citou lá, Uhum. o exemplo de xerife, né? Uhum. A diferença dela, por exemplo, para gerencial, seria apenas a estrutura de, tipo, por exemplo, na gerencial tem um concurso, tem uma estrutura... Você sabe o que vai acabar com a gente, servidor público? Não são todos. Isso eu posso falar com muita tranquilidade devido aí, tá, muitos estudos especializados. Eu vou dar exemplo de um prefeito que eu conheci na Casa Civil quando eu trabalhava na Casa Civil. Não como comissionado, como concursado. Falou assim, professor, eu não vou falar o nome de nenhum município. Ele falou assim, cara, eu tinha um comissionado lá, escuta só. O cara era perfeito para mim, ele abria a prefeitura, ele fechava a prefeitura, né? Quando precisava no domingo ele ia lá, ele ajudava, mas eu nunca abusava, era tudo certinho, né? Eu ligava antes, né? Dava folga certinho, cara, exemplo de eficiência, de cordialidade. Aí o seguinte, a prefeitura fez um concurso, certo? Não ia nem fazer para nível fundamental, fez para nível fundamental para que ele pudesse participar. Não teve Xuxa, não teve nada no concurso. O cara passou na última posição de classificados. E o prefeito falou, Luiz, você sabe o que eu fiz? Eu chamei todo mundo para chegar nele, para nomear ele, que eu ia nomear com bastante orgulho, porque ele era o funcionário padrão. Ele era o melhor funcionário da prefeitura. Era. Usei certinho. Tomou posse, depois que ele tomou posse, aí ele falou assim, fulano, eu vou precisar ir no sábado. Ah, prefeito, agora eu sou efetivo, sou concursado. Para você aumentar a sua administração pública, gente, aqui a gente está estudando administração pública, então é debate. Eu vou falar uma coisa para vocês, o que vai acabar com o serviço público? É aquilo que a gente mais busca. O que vai fortalecer a gente? A avaliação de desempenho. Por quê? Porque eu fui servidor público e eu posso falar para vocês que tem muita gente que não paga o pão não paga o pão que ganha pelo trabalho. Não são todos. Aí, em contrapartida, tem um grupo de pessoas que paga o pão dele e mais de 500 pessoas. Você está entendendo? Por que isso? Porque vocês já viram alguém ser demitido ou exonerado por insuficiência no desempenho? Então o foco tem que ser esse aqui. Agora, aquele que não quer trabalhar, que tá, passei, claro, não, você passou no concurso, uma carreira, você tem que prosseguir. A ideia é weberiana, gente. Então, eu vou falar para vocês. Então, lá na administração pública patrimonialista profissional, por que dá certo lá? Porque a tiazinha que está atendendo lá, se ela não for eficiente, não for justa com a comunidade que ela atende, ela tem estabilidade? E não tem. Tá certo? O xerife é um contrato precário. Tá? Então, aí a gente vai falar de estabilidade aqui. Tá? Por que teve essa estabilidade? O quê? Foi obra do Constituinte de 88. Eu defendo a estabilidade, mas eu defendo o quê?
Aumento do controle da avaliação de desempenho. Ninguém deve ter medo de ser avaliado. Tem, a LC 80. Tá? Mas é só 10, já viu? Gente, na burocracia, o poder está na pessoa ou está no cargo? Na burocracia, o cara é líder ou ele é chefe? Chefe, caso da hierarquia. Não é isso? O cara é chefe ou o cara está chefe? Não, está. Está. Amanhã, eu estou o chefe, estou avaliando o cara. Eu fui justo, dei nota 3 para ele. Eu fui justo. Eu fui justo. Eu estou chefe. Quem garante que amanhã ele estará chefe? Eu trabalhei na administração pública de 7 secretarias de 2001 até 2013. E eu fui chefe em todas as secretarias, então eu sei o que eu estou falando. Você está entendendo por que que... E eu vou te falar para você, esse conceito de administração pública patrimonialista profissional, tá? Você pode ter certeza que logo, logo isso vai vir para o Brasil. É porque foi a própria estabilidade, né? Claro, não são todas as pessoas, né? Primeiro, cara, os caras passam, estudam para valer, concurso público cada dia está mais difícil. Passa no concurso, passa em TAF, passa não sei o quê, psicotécnico, não sei o quê, toma posse, curso de formação. Né? E pronto, não, cara, isso é só o meio de seleção. Tá? Bacana, gente. Seguinte, vamos lá. Outra parte. Quem que é o pai da burocracia? Max Weber, né? Então, Max Weber trouxe, gente, 10 características da burocracia. Tá? Então, a burocracia é o caráter legal das normas, a gente já falou. Isso aqui já está no livro de administração de empresas, tá? Para completar nossa aula aqui. Né? Ó, o caráter formal das comunicações, ou seja, tudo escrito e profissional. Divisão do trabalho. Olha que coisa interessante, gente. Né? Lá no patrimonialismo, existe divisão do trabalho? Não. Como é que é no patrimonialismo, gente? Um amontoado de cargos. No patrimonialismo é o que? Um amontoado, assim que vai cair na prova. E na burocracia, divisão, recursos. Você viu ali daquele cara todo mundo trabalhando? Segurança, gerente de projeto, supervisor, não é isso? Pegou várias tarefas, né? Ó, impessoalidade no relacionamento, a gente já explicou. Ó, hierarquização da autoridade. Então, na burocracia, necessariamente, há um chefe. Precisa de alguém que manda. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E eu digo vou fazer uma pergunta para vocês que eu demorei muito tempo para aceitar isso. O brasileiro ama ser mandado. Ele gosta de ter um chefe. É verdade. Às vezes isso é um choque, mas depois que você for refletir, você vai concordar comigo. Talvez agora, nesse momento, você não aceite. Por quê? Porque é mais fácil você obedecer do que você mandar, do que você criar alguma coisa. Né? Faz isso. Se der merda, quem que é o culpado? Quem mandou. Faz isso. Você pensou para fazer aquilo? Não, só estou executando. Não é... Por isso que, gente, o brasileiro ama a burocracia. Ele fala mal da burocracia sem saber. Mas ama a burocracia. Ó, rotinas e procedimento. Competência técnica. Então, você vai ocupar os cargos por mérito, né? Um exemplo de mérito, gente, progressão classe A, B, C, especialização da administração. Então, a administração ela vai ser especializada por setores, por secretarias, profissionalização e o mais importante, né? A burocracia, os melhores meios para se atingir os fins. Para quê? Ó, previsibilidade no funcionamento. Tá? Tudo isso, né, vamos ter aqui uma consequência. Previsibilidade no comportamento humano. Então, na burocracia, você quer que todo mundo tenha o quê? O mesmo comportamento. Padronização do desempenho dos
participantes, os melhores meios para se atingir os fins. Gente, na burocracia você tem todo um regramento, até de vestimentas, uniformes, de comportamentos, o que pode fazer, o que não pode fazer, o que tem que ser feito, de suas responsabilidades. Para quê? Segundo Max Weber, máxima eficiência da organização. Então é o seguinte, gente, burocracia. Qual que é o objetivo da burocracia? Máxima eficiência. É só eficiência? Não, qualquer máxima eficiência. Tá certo? Ok, né? Aí é o seguinte. Artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Lá fala dos princípios da administração pública, não é isso? Primeiro princípio, legalidade. Está aqui dentro? Impessoalidade, está aqui dentro? Moralidade. Comportamento, tudo, né? Publicidade. Sim. Então, esses 4 princípios aqui são da burocracia, né? Agora que vai vir um E. Está escondidinho. Esse E aqui é o quê? Da administração pública gerencial. Então, a administração pública gerencial, ela está baseada na burocracia. O que ela vai mudar esse E aqui? Ela vai flexibilizar a forma de controle e o propósito da administração. Forma de controle vai ser fim e visão, cliente, cidadão. Que realmente o cliente dela, seu aí, Jorge, não é a Márcia, sou eu. Tá? Então você tem que preocupar com a minha necessidade. Eu estou aqui desesperado com o meu processo, cara. Então não é você tem que satisfazer, é eu. Tá? Eu foco, né? Eu foco, né? Ok, tá? E aí, agora vem aqui, tá? Aí o examinador ele vai falar assim para vocês. Excesso de papel, excesso de formalismo. É uma característica da burocracia, o cara que não estudou com o professor aqui vai marcar verdadeiro. Está errado. O certo são aquelas 10 anteriores. O que é correto? Isso é uma disfunção. Vamos falar uma a uma. Primeira, apego aos regulamentos. Tá? Então, o que acontece? Né? O que é o apego? Você fica limitado às regras, não é isso, gente? Quando você fica apegado aos regulamentos, você deixa de criar, de pensar, de ter opinião própria. Segundo a portaria 100 é isso. Pronto, você colocou lá. Segunda, disfunção. Tá? Isso aqui não é característica, é o quê? Disfunções. Tá? Então, na prova, você tem que vencer as suas paixões. Tá? Tá? Esse aqui. Excesso de formalismo de papelório, né? O que é isso? É uma disfunção. Ah, não é característica, é o quê? Uma característica. Cara, eu queria tanto fazer questão de concurso dessa matéria aqui, que eu ia fazer cada questão bacana para pegar mesmo o cara. Eu ia fazer ele pensar em todas as situações de vida, quando ele vai numa repartição, quando ele é mal atendido. E o cara vai cair, não ia cair? Ia cair. Resistência à mudança. É o quê? Uma disfunção. Gente, a burocracia, gente, ela gera estabilidade, não é isso? E a estabilidade... Lembra do tiozinho lá que trabalhava na prefeitura? Por que ele era super eficiente e era o melhor funcionário da prefeitura? Porque ele estava com o ferrão da instabilidade. Não é isso? A partir do momento que ele carimbou estabilidade, o que ele falou? Agora eu sou concursado. Eu estou protegido pela lei. Ó, olha aqui. Ele tem resistência à mudança. Por que tem resistência à mudança? Porque está bom para o cara. Porque,
Despersonalização no relacionamento. Aí isso aqui é uma disfunção vinculada à impessoalidade. Impessoalidade não é tratar todo mundo da mesma forma? Está errado. Iguais, iguais. Desiguais, desiguais. Está errado. Então você fica uma pessoa fria na burocracia, seca, sem graça, certo? Não por ele, é porque é a estrutura da burocracia, né? Então são as disfunções da burocracia. Superconformidade às rotinas e aos procedimentos. Tá? Então você não quer mudar os procedimentos. Exibição de sinais de autoridade, isso é o meu preferido. Exibição de sinais de autoridade, né? Muita vivência. O cara foi nomeado superintendente, terceiro escalão no governo. Primeira coisa, ele passa a ter vaga privativa no estacionamento. Vaga privativa no estacionamento, isso já caiu em concurso, gente. Vaga privativa no estacionamento não é nada mais do que uma exibição de sinais de autoridade, gente. Quando o cara coloca uma plaquinha, doutor superintendente, aquela plaquinha não é um sinal de autoridade? Outra, o cara vai de camiseta, ele foi nomeado chefe e ele vai todo arrumadinho. Que é isso? Exibição. Tá? Não, gente, entenderam, gente? Então a burocracia ela provoca o que? Exibição, como é que é? Exibição de sinais de autoridade. Por quê? Porque há uma necessidade da pessoa falar que ele é chefe, a pessoa adora ser chefe, gosta de ser chefe, entendeu? Tá? E gosta. Dificuldade no atendimento a clientes, a conflitos, né, com o público. Chega um cara lá que saiu do normal, gente. O cara não vai conseguir atender. Por quê? Porque está bitulado aqui naquele feijão com arroz. Todas essas disfunções, tá? Vai ter o seguinte, ó. Vai ter o quê? Uma imprevisibilidade no funcionamento. Por isso que os órgãos públicos não funcionam. É estrutural. É a cultura burocrática. Aí, vamos lá, né? É a cultura burocrática, né? Então você pega a cultura burocrática. Gente, olha o problema do Brasil, tá? O Brasil foi descoberto em 1500. A primeira tentativa de se implantar. A burocracia é ruim, gente? Não. A burocracia vai deixar de existir? Não. Na Constituição são quantos princípios? 5. 4 são burocráticos e 1 gerencial. Então a burocracia ela vai existir. Por quê? Porque a coisa pública necessita de proteção. Quando você quer proteger, qual que é o modelo que você utiliza? Burocracia. Certo? Aí você chega. Burocracia. Vocês viram ali as disfunções. Tudo o que acontece ali não acontece na prática? Aí você pega, tá? Um patrimonialismo maldito que esse câncer a gente não consegue eliminar. Não são todos, né? Mas não consegue, cara. O cara é o jeitinho, o cara quer aproximar do chefe, o cara quer ter um benefício, entendeu? O cara quer usar uma viatura, o cara pega papel higiênico do banheiro para levar para casa, cara. Eu já vi isso acontecer, não vi. Né? Quando eu ocupava cargo de chefia, acabou o papel. Como acabou? O que é isso? Aí a gente percebe, aí vai investigando, entendeu? Você pega então uma administração pública, gente, que você tem esse câncer cultural da administração pública burocrática. Você tem uma burocracia, todas elas com essa quantidade de disfunções. Vai dar certo? Vai dar certo? Aonde? Tá? Vai dar certo? Então o que acontece? Isso fez o Brasil, na década de 80, ser chamada década perdida. Tá? A década perdida. Aí vem década de 90. Hiperinflação. A inflação o governo perde para si próprio. Hiperinflação. Com a hiperinflação, né, o Estado completamente quebrado, há uma necessidade de se reformular o Estado. E nessa reformulação do Estado
surge a administração pública gerencial, que a gente vai explicar já já, né? Tá? Disfunções, né? Só para finalizar, disfunções aqui, gente. Ó, transforma-se na razão de ser o funcionário, o controle. Então, o cara, ele controla e gosta de ser controlado. O Estado volta-se para si mesmo. Ele perde a noção da sociedade, né? Ó, gerou ineficiência, autorreferência, incapacidade de voltar a servir os cidadãos vistos como clientes. Tá? No início, os serviços do Estado eram reduzidos, limitando-se a manter a ordem e administrar a justiça, garantir os contratos e a propriedade. Isso aqui é o quê? O Estado mínimo. Tá? Aí é o seguinte, né? O que acontece aqui, ó? Tá? Surge um modelo de Estado chamado social burocrático. Esse Estado social burocrático, nós temos 3 modelos. Tá? O Estado do bem-estar social, o Estado socialista, tá? E o Estado desenvolvimentista. Esse Estado social burocrático atribuiu ao Estado outras obrigações, tá? Educação, tá? Saúde, assistência social, previdência e assim por diante. Ou seja, o que acontece com a burocracia do Estado? Ele aumentou ou diminuiu? Ó, social. Por que social? Porque vai garantir os direitos sociais. Por que burocrático? Porque ele mesmo vai fazer através de um corpo burocrático. Então, o que aconteceu com esse Estado aqui? Esse aqui, ó, deu certo a burocracia. Então, o Estado ele foi crescendo. A burocracia não tende a crescer cada vez mais? Chegou um momento que o Estado estava completamente gerenciável. Aqui no Brasil, a partir da década de 90, 95, veio 98, a emenda número 19, depois a emenda 20 da Previdência Social. A gente vai navegar todos esses assuntos aqui. Tá? O que aconteceu com o Bloco Socialista, gente? Quem que comandava o Bloco Socialista? Tá todo dia na televisão, cara. O Bloco Socialista não existe mais. Houve o quê? A queda do Muro de Berlim. Tá? É o quê? Era a União Soviética. Gente, a União Soviética, lá tinha uma pastinha de cada cidadão do país. Ia dar certo, cara? Olha só o controle do controle do controle. O que acontece com muito controle? Você perde a noção do resultado. Aqui, Estado desenvolvimentista, um caso do Brasil, Argentina, tá? Os países em desenvolvimento aqui, ó. Aí o Estado do bem-estar social é os estados aí do primeiro mundo, né? Europa, Estados Unidos, Canadá. Aí, ó, aí com esse movimento aqui, ó, surge saúde, assistência social e previdência. E a gente vai ter uma aula de previdência do servidor. Tá? A gente vai explicar esses critérios para vocês aí. Tá? Vamos lá, gente. Tá? A burocracia não surgiu para combater a corrupção? Não surgiu? Papo sério. Na burocracia há corrupção? Sim, sim. Claro que tem. Tá? Não é isso? Na burocracia, os agentes públicos não se apropriam dos cargos para os seus interesses pessoais? Como é que é o nome disso? Ratzinger. Aluguel, né? Ratzinger, né? Ou seja, o cara ocupa a administração pública para satisfazer os seus interesses
pessoais. No meu português, nós conseguimos eliminar o câncer do patrimonialismo? A cultura patrimonial até hoje não existe? Até hoje não existe? Então, quando a cultura patrimonial se adentra na burocracia, que ela nasceu simplesmente para combater, você pode chamar de Hetzings. Caiu esse nome na prova, você vai marcar o quê? Burocracia. Esse cara é uma forma do modelo anterior se adentrar no modelo atual. Tá? Modelo atual. Tá? Ai, já desculpa aqui, gente. Não era para fazer perguntas. Perguntas a gente vai fazer tudo na quarta-feira, tá? Várias perguntas, várias bancas, questões. O estamento burocrático é uma forma de burocracia patrimonial, gente. O que é o estamento? Estamento onde, né? Então você pega a burocracia tem muitos estamentos, né? Cada primeiro escalão, segundo escalão, terceiro, não é isso? Para você entrar no primeiro escalão, você tem que ser amigo do rei, não é isso? Senão você não entra. Hã? Estamento é o seguinte, é uma posição social onde não há movimentação. Então a burocracia tem o estamento dela, né? Ela tem a subdivisão, né? Primeiro escalão, segundo escalão, não é isso? Gente, é uma forma de burocracia patrimonial? É. Ou seja, o patrimonialismo se adentrando dentro da burocracia. Tá? Então no Brasil, o problema. Você pega aqui no Brasil, tá? Você pega no Brasil, o que acontece no Brasil, gente? Só para vocês terem uma ideia, né? No Brasil, a gente tem um misto de coisas, né? Então você tem o quê? Você tem ilhas de patrimonialismo, órgãos completamente perdidos ao patrimonialismo, a corrupção, o nepotismo, a desorganização. E detalhe, quanto mais desorganização, maior corrupção, maior... quando, assim, eu trabalhei em órgão de controle, gente, toda vez que você... a desorganização, você pensa que é acidental, não é, é provocada. A desorganização é para quê? Para você facilitar o quê? A desorganização, você reduz o controle. Você reduzindo o controle, aumenta o quê? O patrimonialismo, a corrupção, a desordem, entendeu? Os interesses pessoais. Tá? Então isso é normal. Tá? Aí é o seguinte, gente, ó, isso aqui eu quero que vocês, em casa, ó, características da burocracia, tá? Você tem as características, você tem as vantagens, né? De cada característica, e você tem o que? As disfunções, né? Por exemplo, aqui, ó, legalidade das normas, né? Uma das vantagens, né? Precisão na definição do cargo. Todo cargo tem o quê? Competências, atribuições, responsabilidades, deveres, obrigações, não é isso? Qual que é a desvantagem, né? Disfunções. Você fica muito preso somente a essas regras. E você pega hoje, gente, o mundo do conhecimento, gente. Você pega hoje o mundo do conhecimento, a era do conhecimento novo, da tecnologia, da informação. Gente, é muito rápido as demandas sociais. É muito rápido. Então, quando você fica muito apego somente às leis, você perde a noção do todo. Tá? Aí vamos embora, né? Ok, né? Vamos lá. Tem algumas características da burocracia, vou colocar aqui as principais, que ela gera disfunções, tanto na escassez, tanto no excesso. Por exemplo, divisão do trabalho. Tá? Escassez, falta de especialização, bagunça, confusão. Tá? Escassez, né? Então você fala, ó, todo mundo faz tudo. O que acontece? Você não vai ter um especialista, vai ter uma confusão, não sabe quem é quem. Vamos aqui comigo, ó, excesso de burocracia. Tá? Então quando você divide muito, você vai super especializar a responsabilidade. Então você vai fracionar muita responsabilidade. Então a divisão do trabalho tem que ser o quê? Criteriosa. Tá? Hierarquia. O que acontece com a escassez da hierarquia? Falta de autoridade. Agora, quando tem muita hierarquia, autocracia, imposição. Tá? Então você tem que medir isso, né? Regras e regulamentos.
Na escassez, liberdade excessiva, excesso, ordem e disciplina. Né? Aí você pega algumas carreiras de Estado, polícia, né? O que difere um estatuto da polícia para um estatuto do servidor civil? É exatamente aqui, ó, disciplina. Por quê? Porque ele vai combater o crime. Então lá a hierarquia e a disciplina é muito maior do que o servidor civil. Formalização das comunicações, né? Ó, ausência, escassez, né? Ausência de documentos e informalidade. É uma disfunção. Excesso, né? Excesso de papelório e formalismo. Aí vira uma disfunção, né? Você tem que ter a medida. Impessoalidade, ênfase nas pessoas quando você não tem. E quando tem muito, ênfase nos cargos. Seleção e promoção do pessoal, apadrinhamento e excesso de exigências, né? Apadrinhamento é uma característica de patrimonialismo. Por que está escrito apadrinhamento ali, ó? Porque é excesso de escassez de burocracia. Tá? Seleção e promoção de pessoal, beleza? Então é o seguinte, eu tenho uma vaga. Quando não tem regras, não tem nenhuma regra para informar quem eu devo indicar para ocupar aquela vaga. Ô, Rodolfo, valeu, hein? Então o que acontece? Quando não tem nenhuma regra, eu vou escolher pessoas, atende ao quê? Escolher alguém que você vai apadrinhar. Tá? Agora, quando existem muitas regras, por exemplo, a saúde, qual que foi a última vez que fez concurso? 2001. 2001. Então o que acontece? Só pode ter concursados efetivo através do concurso, excesso de exigência. Enquanto não sai o tal do concurso, você não pode preencher. Então acaba sendo o quê? Uma disfunção da burocracia. Tá? Ok? Então é o seguinte, finalizando aqui a nossa burocracia, tá? Palavra-chave. Falou em capitalismo, você vai falar em pré-capitalismo, patrimonialismo, né? Estado liberal, ó, Estado intervencionista social burocrático, aquele ali, ó, tá? Por que intervencionista? Porque o Estado vai intervir na economia, né? Estado desenvolvimentista, também ali bem-estar social, profissionalismo, organização, cargo, Hetzing, que é o patrimonialismo adentrando dentro da burocracia. Centralização, a burocracia ela é centralizada, hierarquia, legalidade, formalismo, eficiência, especialização, verticalização. Verticalização está vinculado à hierarquia, divisão do trabalho e outras características da burocracia, né? Ok. Vem comigo aqui, tá? O Estado feudal, lá, tá? Ele é também chamado de proto-Estado. Por quê? Porque ele era um mini-Estado, né? Por que ele não é Estado? Porque ele não tinha o laço do povo. Povo tem o quê? Um laço de cidadania com o Estado. Ele tinha o quê? Camponês. Camponês não é povo. Tá? Camponês não é povo, né? Aí, daí surgiu o Estado absoluto, não é isso? Lá, o rei, modo de administração, patrimonialista, né? Vem comigo, tá? Estado liberal democrático. O que é o Estado liberal democrático, né? Houve a derrocada aqui dos reis, principalmente lá na Revolução Francesa, tá? Aqui estamos falando de 1789, passou a ser um Estado liberal democrático. Para consolidar esse Estado, criou-se a burocracia, né? Depois do Estado liberal democrático, né? Surgiu o Estado intervencionista social. Qual que é o modelo de administração? Burocrática, né? E agora, né? Para aí. Eu vou explicar para vocês, né? Qual que é o estado que a gente está vivendo hoje, gente? Não, gerencial é o modo de administração. Estou chegando aqui, ó, para vocês entenderem que cada modelo de Estado vai ter o seu tipo de administração.
Fechou a aula, não fechou? Cada tipo de Estado você vai ter o quê? Um tipo de administração. Hoje, eu vou escrever aqui que não está cabendo. O Estado nosso, Estado social democrático. Qual que é o modo de gerenciamento? Gerencial. Estado desenvolvimentista. Foi na época do quê? Do governo militar, começou com Getúlio Vargas, desculpa, com Juscelino Kubitschek, certo? Aí Django, todo Jânio, governo militar. Tá? O fim do governo militar, eles põem o quê? O fim do Estado desenvolvimentista. Aí o Estado foi reconstruído a partir da década de 90. Hoje a gente vive um Estado que é chamado Estado Social Democrático. Então, hoje, a gente vive uma social-democracia. E qual que é o tipo de administração pública desse Estado? Gerencial. Então, cada tipo, gente, tá? De Estado, cada tipo de Estado, cada Estado vai ter um tipo de administração. Por isso que não pode ficar estacionado. Tá? Há a evolução natural disso. Entenderam, gente? Tá? Só para completar aqui, tá? Estado intervencionista social burocrático. Esse tipo de Estado aqui, tá? Esse tipo de Estado aqui, ele não existe mais, tá? Ele surgiu em 3 formas, né? Ó, primeiro, Estado do bem-estar social. Welfare States. Você já ouviu falar, gente, em chamado anos de ouro? Onde todo mundo tinha uma renda boa, todo mundo tinha um salário bom, todo mundo tinha educação, todo mundo tinha saúde, não faltava emprego. Tá? Já existiu isso aí, gente? Existiu. Anos de ouro. Aquele filme De Volta para o Futuro, né? Não sei se já chegaram a assistir, é antigo esse filme, né? De Volta para o Futuro. O que é de volta? Primeiro ele está no presente, né? Aí ele volta para o passado, não é isso? No passado, aquela década de 60. Né? Década de 60? Então lá, o Jay Fox, né? Que é o principal, o ator principal, né? Então ele volta lá, Coca-Cola, nos Estados Unidos, então todo mundo tinha carro, todo mundo tinha consumo, todo mundo tinha uma vida. As pessoas eram felizes, né? Então o que acontece? O estado do bem-estar social era um estado social burocrático. Ele era do primeiro mundo, tá? Então o que aconteceu com esse estado aqui? Tá? O que aconteceu com esse estado? Como é que ele surgiu? Esse estado aqui surgiu com o fim do estado liberal. Por quê? Gente, liberal, deixa fazer. O governo fazia intervenção na economia? Não. O governo só fazia o quê? A proteção dos contratos, a justiça, a administração da justiça. Então, o que acontece com o Estado liberal, gente? O Estado liberal, prestem muita atenção, ele é excludente. Como assim excludente? Quem tem dinheiro passa a ter cada vez mais. Quem não tem passa a ter cada vez menos. E o Estado não faz a distribuição dessa renda. Por quê? Porque a obrigação do Estado é o quê? Com a segurança pública, interna e externa, o exército, a polícia, roubou, prende, justiça, imparcial, cumprindo a lei, garantir a propriedade, os contratos, tá certo? A liberdade, você pode ir e vir, você pode fazer o seu negócio. Só que o Estado liberal, ele é um Estado o quê? Excludente. E esse Estado liberal, ele teve data, dia e ano que acabou. Foi o quê? Com a crise de 29. Então, a crise de 29, tá? As empresas estavam com os estoques lotados, o governo estava com muito dinheiro em caixa. Por que tinha muito dinheiro em caixa? Porque tinha poucas despesas. Só que a população estava o quê? Falida. Não tinha, a população estava o quê? Completamente sem condições de consumir. Aí surge, né, o John Maynard Keynes com as políticas intervencionistas, por isso que fala Estado intervencionista social burocrático, ele teve que dar uma solução.
na crise de 29. Ele começou a contratar pessoas para cavocar buraco e para tampar buraco. Falou, isso é um trabalho inútil, mas o que acontece? Faz o dinheiro circular. Você fazendo o dinheiro circular, você consegue o quê? Você consegue, né, girar emprego. Então, a partir desse momento, o que acontece? Previdência. Começou a aposentar cedo as pessoas, porque eles queriam o quê? Que as pessoas consumissem. E o governo ganhava como? O governo ganhava como? Todo o consumo, ele ganhava os impostos. Então, o que aconteceu? Anos de ouro. Anos de ouro. Todo mundo tinha emprego, esse caso aqui, todo mundo tinha emprego, todo mundo tinha renda, tudo. O que aconteceu? Esse estado do bem-estar social, tá? A partir de 1970, ele começou a falir. Ele começou a falir. Tá? Por que ele começou a falir em 1970? Muito simples. Gente, o capitalismo não é a eficiência do dinheiro ganhar? Gente, o que aconteceu com o trabalhador americano? O custo dele ao longo do tempo ficou muito caro. As empresas, vou dar um exemplo, foi a primeira, a Nike, que fabrica o tênis lá. A Nike, olha só o que a Nike fez, né? Abriu uma fábrica na China. Por quê? Porque lá o custo da mão de obra é menor e as despesas de transporte foram reduzidas. Então o que aconteceu, gente? Era mais barato você fabricar o tênis da Nike na China, transportar e vender nos Estados Unidos do que você fabricar lá. A partir do momento que você fabrica, você compra um tênis chinês, você está remunerando o capital do país ou você está remunerando o capital lá da China? Houve o quê? Quebra de divisas. Então o governo não passou a ter o... Então ele investia em educação, investia em saúde, assistência social, previdência. Por isso que foi chamado o quê? Anos de ouro. E deu um dado momento, a partir de 70, o que aconteceu? O dinheiro não voltou mais para o cofre do governo. Teve visão. Então, deu certo o bem-estar social enquanto as economias não eram globalizadas. Então, a partir do momento que foi globalizado, aí que aconteceu, gente, o estado do bem-estar social. A despesa pública lá em cima, certo? A receita não pagava a receita pública e lá também foi a mesma coisa que a gente. Quem que é culpado? O servidor. Mas claro que a maior despesa do Estado tem que ser servidor, porque a mão de obra... Gente, o Estado não é produtor, não é uma indústria, é o quê? É um prestador de serviços. Você faz saúde com o quê? Com gente. Você faz educação com o quê? Com gente. Assistência social. Não é verdade, gente? Aqui não é... Tem que ser 2% de mão de obra, não. O Estado é um prestador de serviço. E aí o que acontece? Esse tipo de estado do bem-estar social, isso aqui no caso dos países desenvolvidos, não deram certo. Então eles tiveram o quê? Que reformar o Estado e fazer a administração pública gerencial. Social-democracia, né? Estado gerencial. Vocês entenderam, gente, essa passagem? Então o modelo burocrático, ele cresceu demais. E os estados socialistas? Houve colapso total. Esse aqui acabou. Quando houve a queda do Muro de Berlim, acabou o Estado socialista, porque, primeiro, que eles eram fechados, eles eram isolados do mundo, né? Então, eles não conseguiram evoluir. E como não existia competitividade de mercado, não havia competitividade de mercado, você não falou que a concorrência faz melhorar o produto? Mesma coisa, imagina lá na União Soviética, só o Estado fazia, o carro ia ser de péssima qualidade, os bens de serviço, então colapsou todinho o sistema socialista. E o Estado desenvolvimentista no Brasil? Quebrou também. Aqui no o Estado desenvolvimentista foi pior. Tá? O Estado desenvolvimentista, tá? Você tem um mercado. Tá? Gente, mercado. O mercado é para as empresas, não é isso? No Estado desenvolvimentista, você tinha empresas privadas que faziam o mercado e você tinha empresas estatais. Empresas privadas
né, e empresas estatais, Estado desenvolvimentista. Aqui no Estado do bem-estar social, você só tem empresas privadas. Tá? Então aqui você vai ter só empresas privadas. E aqui, somente empresas públicas. Tá? Empresas públicas e empresas privadas. O Estado desenvolvimentista esgotou também. Por que aqui no Brasil, tudo isso aqui tem a ver com a burocracia? Teve a decisão de criar empresas estatais. Simples, muito simples. Porque o setor privado não tinha capital suficiente para investir nesses setores. E esses setores eram importantíssimos para o desenvolvimento no Brasil. Por isso o nome Estado desenvolvimentista. Que começou com quem? Com o nosso maior presidente da história do Brasil, um homem que conseguiu cumprir todas as suas metas, que é Juscelino Kubitschek. Tá? Juscelino Kubitschek. Então ele começou lá, aí depois veio o governo militar, ele adotou o sistema desenvolvimentista, criou a administração pública indireta. O que aconteceu com o Estado desenvolvimentista? Veio, depois que entregou o governo em 95, uma confusão do Sarney, não sei o quê. O Estado completamente quebrado, o Estado precisava ser reformulado. Aqui, ó, a organização pública aqui, ó, tinha que ter toda mudança. Vem o quê? Administração pública gerencial. Tá? Aí expliquei esses três caras para vocês aí. Tá? Expliquei esses três caras. Entenderam aqui, gente? Certinho? Tá. Vamos lá. Olha só que aula de administração pública. De 1500 a 1822, patrimonialismo, beleza, certinho. A primeira tentativa de combater a administração patrimonialista foi em 1930. Getúlio Vargas, até 67. Tá? Aqui, a primeira tentativa de implantar uma administração pública burocrática. Tá? Aqui, ó, pronto. Ó, 67, Decreto-Lei 200. Então, o Decreto-Lei 200, gente, tá? Foi a primeira tentativa de implantar a administração pública gerencial. Gente, a administração pública gerencial flexibiliza o controle? Sim, ele vai se controlar o fim, a meta. A burocracia, a ênfase é o quê na burocracia? É no controle, não é isso? Tá. Então o que aconteceu aqui, ó? Decreto-Lei 200, houve o quê? Uma ampliação da administração pública indireta. Indireta. Aí é o seguinte, o que aconteceu, gente, em 1985? Em 1985 houve o quê? A transição de governo para o governo civil, não é isso? Que foi Sarney, em lugar do Tancredo. Tá? Como é que eu vou explicar isso para vocês? Em 85, os políticos assumiram o poder? Em todos os estados? Sim. Tá? Gente, quando os políticos assumiram o poder, eles tinham uma demanda reprimida de patrimonialismo gigante. Hoje, os principais atores do patrimonialismo, infelizmente, são os políticos. Eu estou colocando hoje. Tá? Práticas, emendas, não sei o quê, tudo isso aí é prática patrimonialista. Vai para prefeito, não sei o quê, que é chegado, que é tudo isso aí, tudo isso aí. Aí o que acontece? Cara, de 85, tá, até 88, 88 aqui, gente, é a Constituição Federal da República do Brasil. A Constituição da República do Brasil falou o seguinte, olha só, a partir de agora, para ingressar no cargo público é somente concurso público. Concurso público não é característica da burocracia?
Sim, já no combate ao patrimonialismo, não existia a obrigatoriedade de ocupação de cargos públicos, nem na direta nem na indireta, nesse período aqui. Ou seja, a ocupação dos cargos, a máquina pública ficou completamente ineficiente. Então o Constituinte tinha que tomar uma medida. Tinha que acabar com isso. Então por isso que ele voltou para o regime da administração pública burocrática. Tá? Concurso público, estabilidade, porque tinha muita perseguição, tá? Muita perseguição, tal, né? Aí é o seguinte, só que em 1988, gente, a gente já estava na plena globalização. O Brasil, esse modelo aqui não dá mais. Estava engessado, dívida externa bilionária. E aí, em 1998, tá, através da emenda constitucional número 19, ok? De 15 de dezembro de 19, implantou a administração pública gerencial no Brasil. Pronto, agora a gente vai falar da administração pública gerencial. Beleza, gente? Tá? Vamos retornar amanhã, tá certo, gente? Até amanhã, bom descanso. Pode deixar que a gente vai ver todo o programa 100%. Tchau, gente.